Você vai ficar aqui na tela e começa. E hoje, nessa live maravilhosa de hoje, né, nessa live linda que nós preparamos para vocês, nós temos a nossa querida Naira, que é enfermeira especialista em amamentação, para falar com vocês aqui hoje. Chega mais, Naira, vem aqui conhecer a nossa audiência e a audiência poder conhecer você também. Cadê o microfone, gente? Eu quero o microfone. Já tá aqui. Ah, gente, no meu dia, ó, vocês estão vendo, tá? Walter, na última live, Naira, tava com o microfone lindo, o nome foi de apresentador e tudo, e hoje no meu dia não veio. Ó, produção, não gostei, eu quero microfone, vamos fazer um baixo-assinado. Gente, a Naira, ela é enfermeira, né, Naira? Especialista em amamentação, e eu gostaria, Naira, que você se apresentasse, né, para as mamães, para as mulheres, até para os papais, homens que estão assistindo a gente nessa live de hoje, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Naira Dantas, eu sou enfermeira e consultora em amamentação. Então, hoje eu trabalho com o público de gestante e puérperas, ensinando a fazer o processo da amamentação. Desde colocar o bebê no peito, aqueles primeiros dias que são muito desafiadores, os choros, as cólicas. Então, eu ensino passo a passo para essa mãe. A gente faz um acompanhamento dela desde a gestação. Então, a consultoria em amamentação, que hoje é a profissão que eu exerço, a gente tem uma clínica aqui em Linhares ela foi desenvolvida, ela foi feita basicamente para isso, para esse suporte para as mães nesses primeiros dias, que para quem é mãe sabe o que eu estou falando, que são dias muito desafiadores. E quando o profissional pega você pela mão e te ajuda no processo, faz toda a diferença. Com certeza, principalmente as mamães que estão ali engravidando pela primeira vez, né? Sim, Naira? as mães de primeira viagem, assim, hoje o nosso público maior é de mães de primeira viagem, porque a gente tem muita insegurança, né? Eu também só tenho um filho, sei das inseguranças, principalmente naquele início. E um profissional lá na clínica, a gente tem enfermeiras, fonos, tem outros profissionais, psicólogos, pessoas que darão o suporte para essa mãe. Então, ela vai estar totalmente assistida. A clínica, a ideia dela é como se fosse uma casa, para ela se sentir muito confortável quando ela chegar lá. Que bom que tem isso hoje, né, Naira? E que a gente pode ter acesso também. Porque eu falo assim, antigamente, né? Não muito antigamente, que as pessoas não tinham esse tipo de informação e ganhava neném e a gente passava, as mulheres passavam por todo aquelas dúvidas sozinha, né? Sim, Sem esse apoio, né? é exatamente isso, assim, essa mãe vai receber um suporte, o bebê vai ter uma assistência, então a gente fala assim, o bebê de alguma forma vai receber uma assistência, mas essa mãe precisa de cuidado, a gente sempre fala assim, que a mãe a gente tenta carregar ela no colo, que ela Sim. precisa desse cuidado nesse momento, ela vai estar disponível para produzir leite para um bebê, mas ela também precisa muito mais de um maternar para ela. Sim. Agora, Naira, fala pra gente o que a amamentação representa além da nutrição. Então, a gente fala que a amamentação, ela envolve vários fatores, principalmente o vínculo, aquele apego da mãe com o seu filho, porque nem toda mãe, ela recebe aquele insight, aquele amor, sabe, logo de primeira. O amor é construído de acordo com o tempo. Então, a amamentação, a gente fala com as mães assim, muitas vezes o bebê vai procurar o peito, não só quando está com fome, ele vai procurar o peito se tiver com algum desconforto, se tiver, por exemplo, o ambiente está frio, ele está com muito frio, ele quer o peito, se está com calor, ele quer o peito, então acaba sendo um acalento, ele foi gerado dentro da mãe, então ele entende suas emoções, ele entende tudo que aquela mãe passava, e quando ele chega perto da mãe, é mágico, só de muitas vezes a mãe colocar ele perto, ele já demonstra assim que está perto de alguém que ele conhece, está sendo acolhido. Então, a amamentação muitas vezes não é só nutrição, nutrição é uma parte, mas o acolhimento, o acalento, aquele bebê se sentir seguro, a segurança dele é estar perto daquela mãe. Que legal. Agora, Naira, o ambiente da amamentação, ela influencia nisso tudo? Conta mais assim sobre o ambiente que a pessoa vai realizar esse ato de amor. Sim, o ambiente influencia muito, a rede de apoio também, né? Aquela mãe que tem o suporte de uma mãe,
de um pai, ou até um suporte pago mesmo, a gente vê que a amamentação ela vai evoluir de uma forma diferente. Então, a rede de apoio é o primeiro suporte que a gente precisa. E no caso da amamentação em si, a gente percebe que uma boa poltrona, uma boa almofada, a mãe está num ambiente seguro, um ambiente propício para aquela amamentação, também faz toda a diferença. Porque assim, a mãe tem um gasto energético para produzir leite. Sim. Ela é como se ela percorresse cada dia que ela amamenta mais ou menos 4 quilômetros. Então assim, Caramba, pensa no gente. gasto energético, e se ela não tiver um local, por exemplo, que ela fique sentada, confortável, com as pernas elevadas, ela vai se sentir muito mais cansada. Então ela não vai conseguir amamentar, por exemplo, 8 vezes por dia, 12 vezes por dia, que é a média, de acordo com o Ministério da Saúde. Sim, e hoje, né, com essa livre demanda, né, que eu acho que as pessoas, elas ganham neném e elas já querem assim, eu vou amamentar livre demanda, né? Então é na hora que o bebê quer, realmente. A pessoa que de primeira era assim, de 3 em 3 horas. Não, a gente respeita o momento e às vezes até de 2 horas em 2 horas. Às vezes passa um pouquinho e realmente é um desgaste muito grande. Por isso que as pessoas falam, né, que quando você amamenta muito, você emagrece. Agora eu tô sabendo, é porque você é um gasto calórico de 4... Gente, É um que gasto legal energético isso. muito grande. Então, assim, alguns sintomas também ela vai sentir. Uma fome absurda, para quem amamenta aí sabe o que eu tô falando. Você come muito na amamentação, porque você tem um gasto de energia gigantesco. Para as mães terem noção, a amamentação é comparada a um exercício de muita intensidade. Um exemplo é o CrossFit. Então, nem a musculação ainda é pequena, né? É intensidade. É só o CrossFit que é comparado à amamentação. E aí, a gente fala na livre demanda. Então, o bebê pode vir ao seio quando quiser. Qual é a média, assim? Hoje, na clínica, a gente já atendeu mais de 5.000 mães. Qual é a média dessas mães de tempo de intervalo? Geralmente são 2 horas. Então, se forem 2 horas de intervalo, a mãe vai amamentar 12 vezes em 24 horas. Sim. É muita amamentação. Eu falava que a gente fica cheirando a leite o tempo todo. Aí azeda, aí você tem que ter mais de um sutiã de amamentação, que você vai ficando cheirando aquele leite lá. E agora, Naira, você falou uma coisa muito interessante, que é a rede de apoio, né? Porque, gente, quando você tá amamentando ali, você já tá naquele carinho, gente, é maravilhoso e tudo. Só que depois da amamentação, tem que segurar o neném ali, ó, em pezinho para arrotar, não é verdade? Quem amamentou sabe, inclusive escreve aí no comentário. Gente, participa, se vocês tiverem alguma pergunta para a Naira também, participa ali, escreve nos comentários, pra gente, né, tá conversando com vocês e tudo. Gente, uma coisa que eu senti muito, que você falou que dá fome, né? Uma coisa que eu sentia muito quando eu amamentei é o seguinte, eu dava o peito, me dava vontade de tomar água na hora. Então tinha que ter sempre 1 litro de água do lado. Hoje, quando eu vejo uma mamãe amamentando, né? Eu tenho uma cunhada que ganhou neném, amamenta. Tem sempre pessoas que estão amamentando perto da gente. Sempre quando começa a amamentar, eu já vou com um copo de água. Você quer água? Porque isso foi uma coisa que eu vivi. Uhum. E é mesmo, a pessoa sente muita sede? É igual quando a gente faz uma atividade física, corre, por exemplo, depois você fica com muita sede, você desidrata, fica suada, os próprios hormônios deixam as mães muito suadas, né? A gente sente que tá suando, e aí sente muita sede também. Então assim, eu sempre falo com as mães, vai amamentar, senta na poltrona e já deixa uma garrafinha de água do lado. Isso vai fazer diferença também, porque acaba hidratando essa mãe muito mais. E para produzir leite, a gente tira... É como se o sangue fosse transformado em leite, mas a gente precisa dessa água também para ajudar na hidratação. Agora, Naira, falando em poltrona, nós temos aqui uma poltrona de amamentação aqui no nosso estúdio. Eu quero convidar você para demonstrar para o nosso espectador como que você demonstra ali, ó, que tem o seu material. Como que você ensina as mamães quando vão te procurar? Como que é feito, né, esse trabalho seu para o nosso público entender melhor em casa? Eu vou te ajudando aqui. Tá. Quando eu vou demonstrar para as mães, geralmente eu sempre falo assim, que a mãe tem que procurar a consultoria de amamentação ainda na gestação. Porque aí quando ela for para o hospital, ela já sabe como que coloca esse bebê no peito, como que faz a pega, o posicionamento certo. E aí a gente sempre exemplifica lá na clínica, na poltrona e com a mama didática, né? Para ela entender como é que vai funcionar o processo. Então, só vou tirar aqui. Então, o ambiente tem que ser todo preparado
para essa amamentação. Então, a poltrona bem confortável, ela tem que se encostar atrás, porque como eu falei, é um gasto de energia intenso. Se ela amamenta o tempo todo assim, se ela ficar 12 vezes amamentando no dia, ela vai ficar com muita dor aqui no pescoço, ela não vai conseguir manter aquela amamentação. Então, bem encostada, a almofada tem que estar bem próxima dela, porque a almofada é o suporte dos braços dessa mãe, pelo mesmo motivo que eu falei das costas. E aí, depois que ela está sentada e bem confortável, alguém traz o bebê para ela amamentar. Por isso que eu falei da rede de apoio, tá vendo? Essa mãe sozinha fazer todo o preparo acaba sendo difícil. Eu vou colocar na posição invertida, que geralmente, quando a gente fala em recém-nascido, nos primeiros dias, é a posição que eu mais ensino para as mães, porque a mãe fica mais livre para fazer essa posição. Então a gente vai encaixar o bebê bem aqui atrás, ó, a perninha bem lá atrás. Eu seguro com a mão aqui, dando sustentação na cabecinha desse bebê. A outra mão fica livre para vir ao peito, né? E aí eu faço a técnica, né, de passar o mamilo ali para ele abrir bem a boca e trago esse bebê para o peito. Essa posição aqui, com o bebê bem encostado com a mãe com todo o suporte, ela conseguiria amamentar várias vezes durante o dia. Tá vendo? O próprio braço dá o suporte, ela fica com a mão totalmente livre. Se ela quiser mexer no celular, se ela quiser mudar o canal da televisão, se ela quiser comer, que muitas vezes a gente acaba comendo, amamentando. É verdade. Então, a posição invertida, que é essa que eu fiz, é a que eu mais indico e faço lá na clínica. Principalmente se o parto for cesáreo, que a gente sabe que a mãe vai estar com corte aqui na barriga e a pressão do bebê em cima pode sentir muita dor. Então, a gente faz essa posição aqui, ela consegue olhar a pega, né, que a gente tem que sempre olhar para o bebê para ver se a pega está certa e o posicionamento está certo. E aí, essa posição, ela acaba ficando mais, uma posição mais confortável para essa mãe. Beleza. E qual é a outra posição? A outra posição é a posição tradicional, que geralmente é a que a gente mais vê, né? Eu confesso que eu não... É porque assim, né? A gente tem medo de mudar as posições, né? Por isso que é importante esse tipo de informação. Eu quase não dei, assim, dessa invertida. Invertida, né? Depois eu até quero fazer uma enquete, produção. Eu quero perguntar às mamães da live qual foi a posição para quem amamentou e qual foi a posição que você mais amamentou, a invertida ou a tradicional? Faz a enquete aí, porque eu quero saber como que as mamães se comportaram. A tradicional, a gente ensina ela um pouquinho diferente. Por quê? A gente via que muitas mães, para fazer a posição tradicional, colocavam o bebê aqui na curva do cotovelo. E aí, quando eu vou colocar o bebê na curva do cotovelo e colocar no peito, quando a gente olha para o bebê, ele está com o nariz enterrado no peito. E isso atrapalha a amamentação. Então, para a gente fazer a posição tradicional, a gente desce um pouquinho mais esse bebê, pega ele aqui na nuquinha com a mão contrária à mama que eu vou oferecer, e aí sim eu trago esse bebê para o peito. Se você observar, o nariz dele está totalmente livre e o queixo encostado na mama, que geralmente são os pontos que a gente tenta focar na hora da pega correta. Então a gente pode ajustar esse bebê, ele fica bem encostado na mãe, porque o contato pele a pele desse bebê em contato com a mãe também ajuda na questão hormonal dela, e a gente mantém essa amamentação dessa forma.